A limpeza de pele é um dos procedimentos mais procurados em clínicas de estética e até podemos fazer o procedimento todo sem usar um único aparelho. Mas a tecnologia ela tem se tornado uma grande aliada, fazendo com que a gente tenha menos dificuldade de trabalho, ao mesmo tempo que nos permite alcançar melhores resultados. Se você já se perguntou quais são os melhores equipamentos para poder usar na limpeza de pele e como eles podem potencializar os resultados na sua clínica, você está no lugar certo. Oi, aqui é a Nath, eu sou especialista em estética e cosmetologia e sua guia nesse universo dos tratamentos estéticos e cosmetológicos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais aparelhos podem ser os seus melhores aliados na limpeza de pele, como é que eles funcionam, vou dar dicas práticas também para você potencializar os resultados e fidelizar as suas clientes. Mesmo se você não tiver os equipamentos mais modernos, tem como fazer milagres com os que provavelmente você já tem. Ou então você pode aproveitar esse vídeo também para ser um guia ali dos aparelhos que você deve adquirir para incrementar ainda mais a sua limpeza de pele. Vou começar respondendo uma pergunta super básica. A pergunta é: por que usar aparelhos na limpeza de pele? E a resposta é bem simples. A tecnologia ela nos ajuda a potencializar os resultados. Então, por exemplo, enquanto uma esfoliação física com cosmético ela funciona, um peeling de diamante pode realizar o mesmo trabalho com muito mais eficácia. É como comparar, escrever ali à mão ou então digitar no computador. Ambos vão funcionar, mas é muito mais rápido e preciso a gente digitar no computador. Por isso que eu falo, que são recursos que vêm para poder agregar valor ao nosso serviço e também, acelerar e facilitar o nosso trabalho. Eu vou listar aqui os aparelhos de acordo com a ordem básica da limpeza de pele, certo? Só para a gente poder ter uma linha de raciocínio aqui para poder seguir. Começando pela avaliação. Nós temos o analisador de pele. Antes de iniciar a limpeza de pele, o uso de analisadores é importante para a gente poder identificar o nível de hidratação, de oleosidade e outras características da pele. Essa avaliação ela ajuda a personalizar o protocolo ali de tratamento e serve como um guia, um parâmetro pra gente. Tem vídeo meu aqui já falando sobre o analisador, eu vou deixar o card aí para você entender como é que ele funciona e como adequar ele aos seus atendimentos. Na higienização, a gente pode utilizar aquela escovinha rotativa. Ela vai ajudar na remoção de impurezas superficiais e vai facilitar também a limpeza mais profunda. Depois nós temos os esfoliantes. A gente pode utilizar o peeling de diamante, o peeling de cristal e o peeling ultrassônico. Esses recursos eles vão substituir ou então eles vão ser associados aos peelings físicos, que são aqueles esfoliantes em cosméticos. Os aparelhos eles vão conseguir promover uma esfoliação muito melhor, além de gerar outros estímulos, como melhora da circulação, oxigenação, nutrição local. Dessas opções aqui, o que eu mais gosto é o peeling de diamante. E você, qual é que você mais gosta e mais utiliza? Conte aí pra mim. Depois da esfoliação, a gente vai para a emoliência da pele. Aqui a gente pode utilizar o vapor de ozônio ou então a máscara térmica. O calor desses recursos promove uma vasodilatação, ajudando a potencializar a ação do cosmético emoliente que a gente utilizou e vai ajudar também na extração. Escolher entre esses recursos é difícil. Se for pelo mais econômico, a máscara térmica ganha de lavada. Mas tem pessoas que se sentem sufocadas e não gostam da máscara. Nesses casos, o vapor de ozônio pode ser o ideal. Por isso que é muito bom a gente avaliar, porque depende. Se a gente for escolher, pelo custo-benefício, a máscara térmica vai ser a melhor opção. Se você já está gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu compartilhar aqui e ainda apoia o meu trabalho e me incentiva a continuar aqui firme e forte. Continuando nessa etapa, a gente pode começar utilizando o desencruste, que é um aparelho que utiliza a corrente galvânica. Esse recurso ele vai auxiliar a remover a oleosidade da pele, então ele é ideal para quem tem uma pele muito oleosa. Ele vai fazer uma limpeza nos ossos e vai facilitar a extração. É como se fosse um complemento da nossa extração. Inclusive, o peeling ultrassônico ele também poderia entrar aqui nessa etapa, porque ele vai ser bem interessante para a gente ir removendo esse excesso de sebo que vai contribuir para a extração. Porque a extração, na extração a gente também vai removendo essa oleosidade, esse sebo que está retido ali nos ossos, e esses dois recursos eles vão auxiliar nisso. Para a extração a gente pode utilizar a caneta extratora ou então a vacoterapia. Esses recursos eles vão auxiliar na remoção dos comedões.
Eu gosto mais da caneta extratora aqui. E tem dois tipos de caneta extratora. Uma que a gente vai conectar a vacoterapia e a outra que é manual. E a vacoterapia que eu citei, só uma observação, é utilizando a ventosa. E aí a gente pode utilizar, né, a ventosa ali, né, bico de beija-flor, pra gente poder fazer a extração, tá? Então quando eu botei vacoterapia seria com essa utilização ali da ventosa para a gente ir fazendo a remoção desses comedões. Após a extração, é bom a gente controlar a inflamação, proliferação de bactérias e possível inflamação. Para isso, a gente pode utilizar o alta frequência ou então a LED terapia. E na finalização do nosso protocolo, a gente pode utilizar novamente o LED. E aí, a depender, né, da necessidade da pele, a gente vai utilizar uma cor diferente. Então, a gente vai ver, né, se a pele ela precisa de uma hidratação, se ela precisa, né, melhorar alguma mancha. Então, a depender ali da necessidade, a gente vai escolher a cor do LED que a gente quer utilizar. Eu vou falar mais sobre como usar esses recursos, mas eu já adianto que com eles a gente consegue, né, resultados incríveis. Mas aí, falando em resultados incríveis, você sabia que eu desenvolvi uma espécie de biblioteca online? Pois é, eu tenho uma assinatura de e-books onde eu desenvolvo os livros digitais e eu disponibilizo para você. Além dos e-books, eu compartilho outros materiais também. É uma assinatura mensal, então ao continuar renovando, você vai tendo acesso a mais livros e mais materiais. Ficou interessado? Então veja o link que está na descrição desse vídeo. Agora vamos ver como usar esses recursos. Tenha em mente que a limpeza de pele é um procedimento um pouco agressivo. A extração é uma etapa que pode sensibilizar demais a pele. Então a gente precisa, né, ajustar sempre os parâmetros dos aparelhos, dos equipamentos que a gente vai utilizar, a depender, né, do tipo de pele da cliente. Então, por exemplo, a esfoliação ela não deve ser tão agressiva. Então a gente vai ajustar ali os parâmetros, né, do peeling de diamante ou do peeling de cristal para a gente não agredir demais aquela pele. Ver se a gente vai combinar peeling físico com o peeling mecânico ou a gente vai utilizar só o peeling mecânico. Então tudo isso é bom a gente ir avaliando. Então entender a característica da pele, lembrar que a limpeza de pele no momento ali da extração já vai ser um pouco mais agressivo e ver como é que a gente vai minimizando a agressão nas etapas anteriores para quando chegar no momento ali da extração, a pele ela está ainda íntegra e suportar essa extração, certo? Então a gente tem que sempre ir pensando nisso. Uma outra coisa também é se a cliente tiver melasma. Se a cliente tiver melasma ou então rosácea, a gente não vai utilizar uma fonte de calor ali na emoliência. Se for uma pele mais sensível, a gente pode utilizar na hora da extração uma caneta extratora ou então a vacoterapia e assim por diante. Então é importante, né, a gente e entendendo, né, cada etapa, os recursos que a gente tem, ver ali, né, a característica da pele da cliente para a gente ver o que de fato a gente vai associar para poder agregar mais valor. E não utilizar nada que for ser prejudicial para a cliente. Então, se for prejudicar a cliente, agredir um pouco mais ali a pele, a gente não vai utilizar aqui. Então, deixa para utilizar em uma outra sessão, em um outro procedimento, aquela coisa toda, certo? Uma dica legal é combinar tecnologias, como o uso do peeling ultrassônico antes da extração e o LED depois da extração. O peeling ultrassônico, inclusive, ele pode ser utilizado em diversos momentos da limpeza de pele. Ele pode ajudar na esfoliação, na emoliência, permeando o ativo ali emoliente. Ele pode auxiliar na extração porque ele consegue remover essa oleosidade ali dos ósseos, mas cuidado aqui, porque ele não é para ser utilizado como extrator, não. Tem uns vídeos aí, né, que viralizam na internet que tem uma galera utilizando como se fosse um extrator mesmo, e não é. Então não é dessa forma que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar ele ali, né, da maneira adequada para a gente poder remover, né, essa oleosidade. Então não é daquele jeito que a gente vê por aí, não. A gente tem que ir com calma. E uma outra forma, né, de utilizar o peeling ultrassônico é para permeação de ativos. E aqui a gente pode utilizar ele até no final. Então, ao final da sessão, a gente quer hidratar a pele. A gente quer facilitar a permeação de ativos que vão hidratar aquela pele. A gente utiliza ali o peeling ultrassônico para poder favorecer a permeação desses ativos. E não esqueça da análise inicial da pele. Afinal, quanto mais personalizado for a sua limpeza de pele, mas a cliente vai ficar satisfeita. Agora comenta aqui embaixo qual aparelho você considera indispensável na limpeza de pele. Eu quero saber a sua opinião. Só que pensando aqui, ficou faltando uma questão bem importante. Qual a diferença entre limpeza de pele manual e limpeza de pele feita com extrator?
qual é a melhor? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, você precisa assistir esse vídeo aqui que eu preparei para você. Nele eu explico, né, os prós, os contras de cada técnica e como escolher a melhor para cada cliente. Então clica aqui e descubra tudo. Eu tô lá te esperando.